Olá pessoal, tudo bom? Vamos de café da manhã? Tá bem quentinho, ó. Quem sabe um dia a gente estamos juntos aí, né? Bom, mas vamos para algo mais importante, que é a nossa jornada, né? Tá tudo bem com você, com a sua família? A sua vida com Deus tá tudo ok? Espero que sim, espero que a jornada esteja te ajudando muito. Olha só, hoje a gente vai falar sobre a morte terrível de Herodes, né? Ele ficou surpreso depois que ele soube que Pedro havia escapado da prisão. Mas como que isso aconteceu? Os soldados deram explicações para ele, não foi convincente. Vamos ver isso, né? Capítulo 12 de Atos ainda, versículo 18, diz assim, ó: E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Pausa por aí. Pedro sumiu. Os soldados não tinham explicação sobre como que ele escapou daqui, na prisão. Versículo 19. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. O cara era tão sanguinário que mandou matar os soldados, porque eles deixaram Pedro escapar da prisão. Era o método daquela época. Um soldado não podia permitir que um preso ele escapasse da prisão. Ele ia pagar com a sua própria vida. E assim aconteceu com os soldados. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Ele estava tão irado, seu orgulho ferido, que ele foi para Cesareia, digamos assim, tirar uns dias de folga, uns dias de férias, né? Aí diz assim o versículo de número 20. E ele estava irritado com os de Tiro e os de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Herodes, irado, raivoso, chateado, estava querendo arrumar algum tipo de complicação com o povo de Tiro e de Sidom. E os seus habitantes conheceram Blasto, que era o camarista do rei, um homem bem próximo do rei, e através dele procuraram estabelecer paz, relações diplomáticas pacíficas, porque eles precisavam do rei para abastecer aquele povo de alimentos, de fertilizantes e etc. E as relações diplomáticas entre aquele povo foi resolvida. Mas olha o que aconteceu em seguida. Versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus e não do homem. O povo clamava dizendo sobre Herodes, isso aí é uma voz de Deus e não a voz do homem. Ou seja, é um Deus que está falando e não uma pessoa comum. Exaltando, divinizando a pessoa de Herodes. Um homem mortal, comum e quem sabe com muito mais crimes do que qualquer outro em sua época. Ao invés de Herodes barrar aquilo que aquele povo estava fazendo, na verdade, ele se exaltou e se encheu de orgulho, se encheu de si mesmo. Aí olha o que aconteceu no versículo 23. E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. Na mesma hora, o anjo do Senhor o feriu. Na mesma hora, o Senhor o fez justiça. E a Bíblia diz que Herodes, ele morreu comido de bichos. Que morte humilhante, que morte trágica essa de Herodes. Mas, na verdade, Deus fez justiça. Plantou, vai colher. A Bíblia diz, tudo o que o homem semear, isso ele colherá. Ele perseguiu os cristãos, ele matou Tiago à espada de forma cruel, prendeu o principal líder da igreja na época e estava pronto para executá-lo publicamente, expor Pedro ao ridículo, expor o cristianismo ao ridículo, mas Deus entrou em ação e Deus humilhou Herodes. Jesus ensinou que a gente não pode temer aqueles que matam o corpo, mas não pode fazer nada com a alma.
Herodes recebeu justiça daquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Eu não estou dando um julgamento final para Herodes. Quem sou eu para isso? Quem é você para isso? Mas uma coisa é certa: Deus fez justiça. O destino da alma dele, não sabemos. Mas uma coisa fica certa: Deus fez justiça. E é preciso saber que toda honra e toda glória é para Deus. Claro que Herodes não ia fazer isso, mas será que não era um momento oportuno para ele, quem sabe, se reconciliar com Deus? Quando o povo falava a voz de Deus e não de homem, ele remeter a glória para Deus, mandando o povo se calar, quem sabe a vida dele teria sido preservada. Mas o seu coração, cheio de ódio, cheio de orgulho, cheio de si, não tomaria uma posição dessa jamais. Nunca se exalte. E quando elogios ou coisas do tipo vierem direcionadas para você, que você diminua e remeta toda a honra e toda a glória para Deus. Amém? Assim aconteceu o fim de Herodes com a justiça perfeita de Deus. Tá certo? Submeta-se ao Senhor, mantenha o coração sempre simples e humilde, porque Deus vai te exaltar. Vamos orar? Deus Santo, muito obrigado por esse ensinamento precioso, que o nosso coração se conserve simples e humilde sempre na Tua presença, para que nós possamos honrar o Senhor com a nossa vida e entender, Pai, que nós somos vasos de barro recebendo os tesouros do Senhor, e que toda honra e toda glória seja dada, direcionada somente a Ti, em nome de Jesus. E você diga amém, e não esqueça, sejam todos cheios do Espírito Santo. Cafezinho abençoado nessa manhã e nesse dia de jornada. Deus continue te abençoando, a jornada continua.